Olá, eu me chamo Luan da Silva de Mello, estou discente do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo consórcio CEDERJ. Estou sendo orientado pela professora doutora Lucinéia Alves e, através dessa videopalestra, venho apresentar o trabalho intitulado Jogos Eletrônicos como Aliados no Processo de Ensino e Aprendizagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis Virais. Esse trabalho tem como objetivo principal o que o próprio título aborda, tá? Discutir como os jogos eletrônicos podem ser aliados no processo de ensino e aprendizagem de ISTs virais. E também trazer uma proposta de jogo eletrônico para que seja aplicado dentro da educação formal, dentro de sala de aula. O que são infecções sexualmente transmissíveis? Antes de adentrarmos ao tema principal, que são as infecções sexualmente transmissíveis virais, é importante que a gente entenda o que são o conceito de infecções sexualmente transmissíveis. São infecções geralmente causadas por micro-organismos, ou seja, por organismos muito pequenos, são transmitidas pelo contato sexual, como o próprio nome já aborda. É necessário o contato sexual para que haja essa transmissão, para que haja a transmissão da infecção, e apresentam sintomas ou não. São sintomáticas ou assintomáticas. É um termo que nós vamos ser apresentados no decorrer da videopalestra. Esses são os agentes etiológicos relacionados às infecções sexualmente transmissíveis. Também somos apresentados a sigla IST no singular e ISTs no plural. No caso, como temos quatro, vamos utilizar no plural. Estes são os vírus, bactérias, protozoários e fungos. Esse trabalho ele aborda com ênfase os vírus. E o que são vírus? Vírus são classificados como acelulares, por não possuírem célula, não possuem uma estrutura celular, nem pluricelular, nem multicelular, nem unicelular. Ele não possui uma estrutura celular. Possui um comportamento parasitário, também conhecido como parasitas intracelulares obrigatórios. São seres muito pequenos, como a gente, linkando também em um outro momento dessa videopalestra, são micro-organismos, então são seres muito pequenos. E são seres de estrutura muito simples. Aí na figura, perdão, ele é um ser que possui glicoproteína para o processo de adesão numa célula para realizar o processo de multiplicação, né? Por ser um parasito intracelular obrigatório, ele necessita de uma célula hospedeira para realizar o processo de multiplicação e, com isso, necessita realizar o processo de adesão. Possui o capsídeo, um envelope para proteger o material genético que pode ser composto por DNA ou RNA. Bom, aqui nós somos apresentados as principais ISTs virais, o HIV, hepatite, HPV, herpes, ebola e o HTLV, que nos próximos quadros nós vamos ser apresentados a elas com maiores detalhes. Aqui temos o vírus do HIV. Ele ataca diretamente o sistema imunológico nos linfócitos TCD4 e é o causador da doença AIDS. A mesma ainda não possui, infelizmente, uma cura ou até mesmo uma vacina. Por atacar diretamente o sistema imunológico, deixando a imunidade muito baixa, o paciente ele fica com uma vulnerabilidade muito alta para outro tipo de infecção e com isso pode vir a óbito por conta dessa outra infecção ou causar a forma mais grave de uma outra doença. Apresenta uma multiplicação muito rápida, o que se torna um problema para a questão de saúde pública, e é um vírus muito silencioso, ou seja, é um vírus que possui característica assintomática, em alguns casos. Essa é a hepatite, que acomete diretamente o fígado. Há 5 tipos descritos já: hepatite A, B, C, D e E, mas somente a hepatite B e C são consideradas ISTs. E quando apresentam sintoma, assim como o HIV, ele também possui características assintomáticas, mas quando possui características sintomáticas, esses sintomas são cansaço, tontura, enjoo e vômito. Este é o HPV, a IST mais comum no mundo, segundo Abreu et al. 2018.
por ser a IST mais comum no mundo, possui muita descrição a respeito dela. Há pelo menos 200 tipos descritos, sendo 45 consideradas ISTs que infectam, o epitélio genital. E os sintomas descritos são pequenas verrugas na região infectada, na região genital. Aqui temos o herpes, possui dois tipos, o HSV1 e o HSV2. Segundo Sanches, de 2019, os infectados na adolescência se tornam crônicos, ou seja, os infectados no período da vida da adolescência terão a infecção para o resto de suas vidas, e os sintomas iniciais são febre e úlceras. Este é o ebola. Possui uma mortalidade que pode chegar a 90% dos infectados, Brasil 2020, o que se torna um problema de saúde pública gravíssimo. A contaminação é por fluidos corporais, e como dentro de um contato sexual há troca de fluidos corporais, ela sim se torna uma IST, aí sim ela é considerada uma IST. E os pacientes assintomáticos ainda carregam o vírus, o que torna o ebola muito mais perigoso por ser silencioso, como outras ISTs que eu citei. Talvez a menos conhecida entre as ISTs que a gente falou aqui no decorrer da videopalestra, o HTLV, o primeiro retrovírus isolado, HiLab 2019. Ele ataca diretamente o sistema imunológico, muito similar ao vírus do HIV, e geralmente os infectados são assintomáticos. Ela se torna menos popular porque a maior parte desses infectados eles não possuem nenhum tipo de sintoma. Dificilmente ele é causador de algum tipo de sintoma, mas ainda assim é tratado como uma IST, algo que necessita de uma determinada preocupação e necessita ainda assim tratarmos as informações relacionadas ao HTLV. Assuntos polêmicos, como ISTs, possuem alguns paradigmas ao ser abordados em determinados ambientes. Segundo Ramos e colaboradores de 2019, pode-se considerar um assunto tabu em escolas e ambiente familiar as temáticas envolvendo ISTs e o uso de preservativos. Logo, alternativas lúdicas para esse tipo de abordagem se torna algo muito válido para causar atração e não causar um tipo de repulsão por ser um assunto muito polêmico. A tecnologia é criada pela humanidade para facilitar a vida do ser humano, conforme disse Ramos e Campos 2020. E dentro do contexto escolar, em sala de aula, nós, professores, estudantes de licenciatura e profissionais da educação, a gente tem observado que a tecnologia ela tem causado uma repulsão, tem sido mais um objeto de distração em sala de aula do que algo para nos auxiliar, não auxiliar apenas nós no papel de professor, mas também os alunos no processo de aprendizagem. Então, é importante que alternativas lúdicas, que alternativas dentro do âmbito tecnológico cause esse processo de atração dentro do contexto escolar. Os jogos eletrônicos são elementos de referência dentro da cultura dos jovens. E dentro dessa cultura existem diversas plataformas que podem ser utilizados os jogos eletrônicos. Dentre elas temos o videogame, o smartphone e o tablet. É porque imediatamente quando a gente fala de jogos eletrônicos, a gente já nos remete ao primeiro tópico, que são os videogames. Aquela caixa que ficava na estante, que reproduzia os jogos num televisor. Mas nos dias atuais nós temos smartphones que todo mundo tem, smartphones hoje em dia, tablets que, apesar de haver ainda uma resistência por ser um instrumento um pouco maior, então não dá para carregar com tanta facilidade assim como os smartphones, mas ainda assim é uma excelente plataforma para reproduzir jogos eletrônicos. E por serem instrumentos que estão dentro da nossa cultura, e principalmente dentro da cultura dos jovens, é algo que pode ser utilizado como um auxiliador no processo de ensino e aprendizagem. E o que justifica a utilização dos jogos eletrônicos dentro do contexto de ensino e aprendizagem é entender que a indústria dos videogames é a mais valiosa
de outras mídias no entretenimento, ultrapassando música e cinema, conforme diz o ACA 2021. Temos no quadro duas notícias que abordam que falam mais a respeito dessa fala do autor. O mercado dos games agora vale mais do que a indústria da música e do cinema juntos, e a indústria dos games a mais lucrativa do mundo do entretenimento. O que a gente entende com essas notícias? O que a gente entende com tudo isso? De que sim, não apenas dentro da cultura dos jovens, mas também dentro da cultura como um todo, os videogames é algo extremamente utilizado, é algo extremamente explorado pela nossa sociedade e, por que não, ser um auxiliador dentro do processo de ensino e aprendizagem. Sendo então um auxiliador no processo de ensino e aprendizagem, sendo um artifício muito inserido dentro da nossa cultura, como os jogos eletrônicos podem abordar os assuntos ISD? Como a gente pode atrelar um assunto ao outro? Bom, os jogos eletrônicos podem trazer uma melhor abordagem a um assunto polêmico, como nós já falamos nessa videopalestra. É um assunto que há uma dificuldade de ser abordado entre professor e aluno, há uma dificuldade de ser abordado entre professor e responsável, entre responsável e aluno. Então, os jogos eletrônicos têm a possibilidade de encurtar esse caminho, por ser algo muito inserido dentro da nossa cultura e ser uma atividade de caráter lúdico. A ampliação de campanhas dedicadas à saúde sexual, assim como vídeos, assim como palestras, assim como folhetos, também pode ser uma alternativa para ampliação dessas campanhas dedicadas à saúde sexual. E o conteúdo sendo ministrado de forma acessível sobre o assunto ISTs. Como dito já também, os jogos eletrônicos são muito acessíveis, são muito inseridos na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, é algo que pode ser trabalhado de forma muito fácil e muito acessível. Aqui é importante abordar outros jogos eletrônicos desenvolvidos por professores e outros profissionais da educação. Temos o primeiro exemplo, o Neurogame Sacudindo os Neurônios, que é um jogo de perguntas e respostas voltados para o ensino de neurociências. E também temos o Show da Genética, que o nome mesmo já diz, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de genética. É fácil observar a forte inspiração no show de televisão. Apresento também mais duas propostas de jogos eletrônicos, mas estes não para biologia, para ciência e biologia, mas sim para a área de química, que é o Stereo Mystery Game e o The Time Bomb Game. Sim, podem ser utilizados dentro do contexto da química como uma proposta de ensino e aprendizagem. Aqui temos outras duas propostas de jogos eletrônicos. Este sim voltado para ciência e biologia. O Sim Sustentabilidade, que é um jogo eletrônico de estratégia voltado para a educação ambiental. E o Sex Ed Body Defense, que ele é muito curioso porque é um jogo de tabuleiro dentro do universo dos jogos eletrônicos. Né? Jogos de tabuleiro são jogos físicos, né? E aqui ele foi introduzido dentro do universo dos jogos eletrônicos. O que me chamou a atenção de duas formas. Primeiro, por também ser um jogo que envolve as questões relacionadas às ISTs. E segundo, por ser um jogo de tabuleiro que traz essa possibilidade dentro de um período que a gente viveu recentemente, que era do isolamento social por conta da Covid-19. Então, essas são outras duas propostas de jogos eletrônicos dentro do contexto de educação e que podem ser utilizados, que são propostas válidas para o processo de ensino e aprendizagem dentro do contexto científico. Bom, essa é a nossa proposta pedagógica de jogo eletrônico para trabalhar ISTs no ensino de ciências e biologia. É o Quiz Infecções Sexualmente Transmissíveis Virais. Fui devidamente orientado durante todo o processo de desenvolvimento do jogo pela professora doutora Lucinéia. E ao clicar e acionar o botão que fica no meio da imagem, que fica entre o vírus
e a seringa, ele vai dar acesso às perguntas do jogo. Aqui temos um exemplo de uma dessas perguntas. Qual dessas imagens representa um vírus da IST, infecção sexualmente transmissível, HPV, papilomavírus humano? E ao clicar em uma dessas imagens, dependendo da resposta do aluno, como jogador, né, no caso, ele vai ser direcionado a uma página onde vai dizer a ele, caso ele acerte a resposta, mais informações a respeito do vírus da IST. Caso seja a resposta errada, ele retornará essa pergunta e assim terá a oportunidade de responder novamente e assim poder aprender a respeito, um pouco mais a respeito da IST que está sendo trabalhada naquela questão. Como eu falei no quadro anterior, ele é direcionado a uma tela com mais informações a respeito do HPV, no caso da questão 2, que era a respeito do HPV. Então, ali ele possui mais informações. Ó. O vírus ilustrado em sua resposta representa o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV, agente causador da doença homônima. O mais comum é o paciente infectado não apresentar nenhum sintoma, entretanto, quando o mesmo é apresentado, é seguido de lesões genitais, percussoras de cânceres no colo do útero e do pênis. Bom, ali a gente também vê, dentro dessa resposta, alguns termos que podem ser novos para esse aluno. E isso pode ser, e fica como sugestão também, a ser utilizado durante o processo de aplicação do jogo, em sala de aula, o professor está junto para causar essa aproximação entre professor e aluno, e ali ele ensinar termos como doença homônima, entender o que é o termo homônimo, entender o que é um termo assintomático, sintomático também, durante o processo, durante o momento em que o aluno estiver jogando. Aqui temos a parte onde o aluno, ao clicar, né, no caso, se ele clicar numa figura que não seja correspondente ao vírus da questão 2, ele não fique triste, tente novamente. A ideia não de forma alguma punir o aluno por ter respondido errado, e sim estimular a voltar e responder a resposta certa. Aqui temos um outro exemplo de pergunta que está dentro do jogo. Dentre os utensílios abaixo, qual é o mais eficiente para a prevenção do HIV, entre outras ISTs? No momento em que o aluno clicar em um dessas figuras, seja na figura, no momento do desenvolvimento eu tive essa preocupação, tanto clicar na figura quanto na palavra, né, no retângulo azul que fica embaixo da figura. Ali, ao clicar, ele vai ser direcionado ou para o quadro da resposta certa ou para o quadro da resposta errada. Aqui temos mais um exemplo de uma questão que envolve no jogo, e essa é muito curiosa, porque envolve uma figura, uma pergunta, né, no caso, que poderia ter uma imagem que pode causar certa repulsão, que pode ter uma imagem muito forte, e tivemos a preocupação de colocar uma imagem leve, uma imagem mais tranquila. O herpes é uma infecção que em 60% dos casos o paciente é assintomático, ou seja, ele não apresenta sintomas. Aí, novamente, o aluno sendo apresentado um termo novo, que eu já falei anteriormente, é muito importante a presença do professor nesse momento, do professor ou da professora nesse momento. Entretanto, quando há sintoma em mulheres na região do corpo, que se observam os principais sintomas da infecção. Ao clicar em qualquer parte do corpo ali do esqueleto, ele vai ser direcionado ou para a resposta certa ou para a resposta errada, ou no nome ali que fica no retângulo, direcionando a parte do corpo. E fica a parte final do jogo. Parabéns, você conseguiu finalizar o jogo e com certeza aprendeu bastante sobre os perigos das ISTs virais. Mas lembre-se, o conhecimento é algo que deve ser aprofundado e compartilhado. Você é incrível. Essa mensagem final também eu trago uma sugestão dentro da aplicação do jogo, que é utilizar ele posterior a uma aula, ou até mesmo a uma palestra, ou em uma roda de conversa onde o assunto ISTs virais eles são abordados,
que pode ser uma ferramenta de fixação de conteúdo, pode ser uma ferramenta de estímulo a se aprofundar e compartilhar o conhecimento que o aluno aprendeu durante a roda de conversa e também durante o momento em que ele está jogando. Como posso ter acesso ao jogo? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link onde vai direcionar você para um drive, e esse drive vai ter o jogo para você fazer a aplicação dele, tá? Dentro do seu contexto escolar. Você vai acessar o link, vai baixar o jogo, após ir em arquivo, fazer download e ir no arquivo Microsoft PowerPoint. Com o jogo já no computador, no smartphone, é importante colocar em F5 para colocar em tela cheia e assim ter uma melhor experiência. Considerações finais. Contemplar as demandas da educação básica com uma proposta de jogo eletrônico lúdico e acessível e de baixo custo para professores. Como abordei durante a videopalestra, ele pode ser reproduzido em smartphones, o que não demanda, por exemplo, agendar a sala de informática da sua escola para realizar a aplicação do jogo. Ele pode ser aplicado nos smartphones e praticamente todo mundo hoje em dia possui um smartphone, e ele pode ser utilizado por um ou mais alunos ali, um auxiliando o outro, caso um aluno não tenha a possibilidade de ter um smartphone em sala de aula naquele momento. Ele pode ser utilizado por mais de um aluno ou juntamente com o professor. Discutir a importância dos jogos eletrônicos como alternativa no processo de ensino e aprendizagem, utilizar os jogos eletrônicos como uma ferramenta didática para chamar a atenção do aluno sobre o tema abordado, ou seja, buscar a atenção, buscar a atração e não a repulsão desses alunos com os meios tecnológicos, e uma sugestão de proposta de jogo eletrônico para o ensino de ISTs no ensino de ciências e biologia. Eu agradeço muito pela sua atenção e espero de verdade que essa proposta, tanto a proposta de ensino e aprendizagem, tanto o jogo eletrônico, quanto discutir o uso de jogos eletrônicos no processo de ensino e aprendizagem seja muito válida para você, professor, para você, aluno para você, futuro professor, né, também, e profissional da educação. Muito obrigado.